Como a gente sabe, a Ferrari chegou com o F175 diferenciado nesse ano de 2022 e com alguns segredos que atrapalharam e ajudaram outros pilotos ali da categoria. Mas quais são esses segredos? E como isso pode ajudar ou atrapalhar nesse GP de Mônaco de Fórmula 1? Se você quiser saber tudo sobre isso, fique ligado porque chegou a hora do piloto! Esse ano de 2022 da Fórmula 1 começou de uma forma relativamente polêmica. Ninguém sabia quem iria ou não vencer os GPs no decorrer desse ano. E a Ferrari começou com o pé direito, vencendo o primeiro GP de 2022 e inclusive em cima da Red Bull. Agora parece que a Red Bull sim tem um carro muito bom, enquanto a Ferrari patina um pouco mais com relação à confiabilidade, mas continua sendo uma boa disputa pelo título mundial tanto de pilotos quanto de construtores. Entretanto, apesar disso, a gente vê uma Red Bull fortíssima, tanto com Sérgio Pérez quanto com Max Verstappen. Já a Ferrari é diferente. A gente percebe que o F175 conseguiu cair muito melhor para Charles Leclerc do que para Carlos Sainz. E na verdade, o piloto espanhol falou um pouco mais sobre isso numa entrevista, revelando que na verdade o maior problema que ele tem talvez esteja relacionado a um dos segredos do carro. Enfim, eu vou falar tudo sobre isso nesse vídeo, vou contar o porquê um desses segredos pode estar relacionado com um bom desempenho da Ferrari nesse fim de semana, mas antes eu queria convidar você a deixar o seu like aqui embaixo. O seu joinha faz toda a diferença para que esse canal continue crescendo cada vez mais e me incentiva a fazer vídeos cada vez melhores para você. Então não esquece, deixa o seu like aqui embaixo, o seu joinha e se você ainda não for inscrito, também se inscreva e ative o sininho para todas as notificações. Mas enfim, agora no GP de casa de Carlos Sainz, no último final de semana, no GP de Barcelona, todo mundo esperava que Sainz conseguisse fazer uma corrida muito acima da média com relação às suas últimas nesse ano de 2022. Mas a gente viu basicamente Sainz patinando para conseguir ali chegar às primeiras posições. E em um certo momento patinando literalmente, já que na verdade ele perdeu o controle da sua Ferrari, saiu de traseira na entrada da curva e acabou por conta disso perdendo muitas posições, assim como fez Max Verstappen. Mas para Carlos Sainz isso tem sido um pouco mais recorrente e na verdade tem demonstrado um certo padrão. Talvez o piloto espanhol realmente esteja tendo certa dificuldade em liderar, em conter e controlar o carro da Ferrari nesse ano. Sainz, que na verdade conseguiu mais pontos do que Leclerc no ano passado, acabou admitindo que existem sim algumas questões no F175 que têm atrapalhado ele em 2022. Na verdade, segundo Carlos Sainz, são particularidades e muitas delas segredos dentro da equipe que não poderiam ser revelados de forma alguma para a mídia. Isso é muito específico. Tem uma série de detalhes. Esses são muitos para colocarmos em uma entrevista ou transformar em palavras, pois acho que isso tem algumas questões particulares e alguns segredos confidenciais da equipe. E realmente faz todo sentido. Parece que esse carro da Ferrari, segundo o próprio Carlos Sainz, é um pouco mais dianteiro do que ele gostaria, do que ele está acostumado. E aí, o que ele precisa entender é o que realmente deve ser necessário fazer no carro. Ou eles adaptam o carro para o estilo de pilotagem do piloto espanhol, ou então o próprio piloto espanhol tem que se adaptar a sua pilotagem ao estilo do carro. E Carlos Sainz disse que esse é o processo no momento, que ele tem tentado descobrir qual que é a melhor forma de se tornar cada vez mais veloz nas curvas tanto de Barcelona quanto de qualquer outro circuito no calendário da Fórmula 1. E na verdade, uma das formas que ele encontrou de fazer com que ele seja ali um pouco mais veloz é justamente tentar copiar Charles Leclerc. Isso tudo ele disse em entrevista também. Eu só posso admirar e tentar copiar ou deixar algumas coisas ao meu feitio para ser mais rápido. E é isso. Às vezes é assim, e como piloto você precisa passar por um processo para se desafiar. E na verdade essa prática é muito comum, tentar copiar o companheiro de equipe em algumas curvas, pontos de frenagem, pontos de aceleração. Isso realmente acontece muito frequentemente em qualquer categoria do automobilismo mundial. Na verdade, muitas vezes seu companheiro de equipe tem uma técnica que consegue fazer com que ele se torne mais veloz do que você, justamente por conta do ponto de frenagem,
ponto de aceleração e a forma como ele converge em cada uma das curvas. Isso é extremamente importante e é esse o interesse atual de Carlos Sainz dentro da Ferrari. Muitas vezes tentar copiar Charles Leclerc, outras vezes ser autêntico de modo que ele consiga ganhar tempo em algumas curvas e em outras tentar adaptar o carro para a sua guiada. Todas elas podem ser um pouco eficazes, mas aparentemente Leclerc conseguiu sim um F175 que praticamente o veste de forma perfeita e que inclusive também tem alguns segredinhos importantes e que podem fazer a diferença nesse GP de Mônaco de Fórmula 1. Aparentemente, uma dessas situações que pode acabar ajudando Charles Leclerc e talvez ajude também Carlos Sainz está relacionada à forma como a unidade de potência 066/7 consegue reagir nesse circuito do Principado. Aparentemente, tanto o MGU-H quanto o turbo do motor acabam sendo diferenciados com relação ao restante do grid da Fórmula 1. E segundo um dos engenheiros que trabalha justamente na parte de combustão interna da Ferrari, aparentemente essa parte ali do carro também faz toda a diferença. Ela tem algumas situações que ela consegue uma potência muito maior, mesmo com um consumo de combustível abaixo do esperado. Aparentemente, a forma como eles conseguem fazer isso é através de dutos de admissão muito longos, o que gera um fluxo turbulento no motor da Ferrari, o que justamente contribui com esses dois fatores: menos consumo de combustível e também uma melhoria em questão de desempenho. Mas o mais impressionante, como eu já disse, na verdade é o sistema de turbo e também de recuperação de energia do 066/7 da Ferrari. Na verdade, o que eles decidiram fazer não foi copiar aí o sistema utilizado pela Mercedes, como muitos têm falado e como eu mesmo acreditava que eles tinham copiado. Na verdade, segundo motorsport.com, inclusive os links estão aqui embaixo na descrição, o que a Ferrari fez basicamente foi diminuir o volume, o tamanho do turbo. Consequentemente, esse turbo compressor deveria ali utilizar uma rotação talvez um pouco mais alta. Mas é o contrário. A Ferrari projetou esse turbo compressor na intenção de fazer com que o ponto de eficiência máxima dele seja aproximadamente 100.000 RPM, 25.000 RPM abaixo do que o regulamento permite nesse ano de 2022. Mas qual que é a grande vantagem com isso tudo? Na verdade é bem simples. Como a maior eficiência do turbo é aproximadamente 100.000 RPM e ele está diretamente ligado ao sistema de recuperação de energia do MGU-H, o que acontece é que em baixas rotações, ou seja, nas partes de baixa, média velocidade, nas pistas da Fórmula 1, esse sistema do MGU-H funciona de maneira mais eficiente do que da maioria das equipes da Fórmula 1. O que acaba compensando essa perda, entre aspas, na questão de desempenho em altíssimas rotações, já que na verdade essa parte de recuperação de energia trabalha muito mais e consegue gerar uma potência inacreditável, principalmente nas saídas de curva. É óbvio que com tudo isso existe sim uma perda, principalmente ao final das retas, já que na verdade o MGU-H trabalha melhor em partes mais baixas e médias das pistas. Isso não significa que é um erro da Ferrari, mas significa que é uma escolha. Eles decidiram não apenas apostar em características aerodinâmicas que gerassem mais arrasto aerodinâmico e também mais pressão, mas também apostaram em um motor que anda muito melhor em baixas e médias rotações do que nas altas rotações em comparação com qualquer outra equipe da Fórmula 1, inclusive com a Red Bull. E Charles Leclerc acaba aproveitando isso de uma maneira perfeita. O carro da Ferrari é um pouco mais dianteiro, o que permite com que Leclerc freie muito mais dentro nas entradas de curva. Consequentemente, freando mais dentro, ele também pode sim optar por algumas situações. Ou ele deixa para acelerar muito depois, ou ele consegue acelerar antes, mesmo com o risco de perder a traseira. Mas como o carro da Ferrari é muito dianteiro, ele tem a oportunidade de apontar esse carro, dar o pé antes, o que gera aquela grande vantagem relacionada ao MGU-H e ao turbo compressor. Assim, com uma grande tração que o carro da Ferrari já tem por conta de projetos e conceitos do F175, ele consegue ganhar não apenas no sistema de recuperação de energia, como também em tração, e como a velocidade dele consegue alcançar ali
um valor mais alto do que de Verstappen, por exemplo, mais rapidamente, ele também consegue ganhar em questão de pressão aerodinâmica. E provavelmente nesse ponto do vídeo, você já entendeu por que o carro da Ferrari realmente deve ser o favorito para esse GP de Mônaco de Fórmula 1. É claro que amanhã mesmo eu trarei aí outro vídeo falando principalmente sobre a Mercedes e o porquê ela também pode ter algum tipo de vantagem, apesar de que essa vantagem é um pouco improvável. Enfim, para você assistir esse vídeo é importante que você se inscreva no canal. Mas o porquê a Ferrari realmente deve ser um carro que pode mesmo ganhar espaço nesse GP de Mônaco de Fórmula 1? Quais são os motivos? Para quem não entendeu, tem tudo a ver com o MGU-H e o turbocompressor, além dessas características de uma frente um pouco mais arisca, mas que aponta muito rapidamente, e claro, as características de pilotagem de Leclerc. Na verdade, como o carro da Ferrari acabou aumentando esse foco relacionado às saídas de curva, Mônaco é basicamente uma pista formada por curvas de baixa e média velocidade. Nesse ponto vocês já entenderam com toda certeza. Só por conta disso, a Ferrari já tem certa vantagem sobre a Red Bull nesse sentido. Mas não para por aí. Como a Ferrari consegue sair mais rápido das curvas e não tem longas retas, é outro ponto que ela não perde tanto, já que na verdade o turbocompressor dela vai sim conseguir ali uma margem de funcionamento de aproximadamente 100.000 RPM. Ou seja, mais uma vantagem para a Ferrari. E ainda por cima tem outra questão. O conceito do F175 é muito mais favorável para pistas que precisem de alta pressão aerodinâmica. E novamente, Mônaco é o lugar perfeito. Ou seja, aparentemente Charles Leclerc pode vir para sua grande redenção. E a possibilidade, inclusive, dele conseguir vencer pela primeira vez dentro de casa, na maior categoria do automobilismo mundial. Ou então, também ter seu companheiro de equipe como grande vitorioso. Mas é claro que tudo que eu falei nesse vídeo até agora são suposições, são análises que eu fiz no decorrer desse ano, que não necessariamente vão realmente acontecer. Mas qual que é a sua opinião sobre esses assuntos? Você acredita mesmo que Charles Leclerc tem uma grande vantagem dentro de casa nesse fim de semana e a Ferrari deve despontar com relação ao Red Bull? Ou você acha que ainda existe sim certa esperança no circo da Fórmula 1, principalmente com Max Verstappen podendo bater as Ferraris? Comenta aqui embaixo a sua opinião sobre esse assunto. Na minha opinião, como eu já disse em outros vídeos aqui do canal, na verdade, Charles Leclerc provavelmente é sim o grande favorito para esse fim de semana. Eu acho que a Ferrari vem forte por conta de todas essas características ligadas à unidade de potência, ligadas ao conceito do carro e, claro, Leclerc sempre anda muito bem em Mônaco, apesar de que muitas vezes comete erros que deixam ele fora da corrida ou talvez até mesmo acabem fazendo com que ele se acidente durante o GP. Mas parece que o número de erros já terminou para esse ano de 2022, já que ele já bateu em Mônaco e ainda com um carro de Niki Lauda na Ferrari de Lauda. Enfim, me parece que os erros já terminaram para esse ano, essa má sorte já terminou. Mas a gente vai precisar ver durante esse fim de semana se ele vai conseguir mesmo vencer esse GP de Mônaco de Fórmula 1. Enfim, a sua opinião é muito bem-vinda, como eu já disse, comenta aqui embaixo o que você acha disso tudo. Se você gostou da análise desse vídeo, não esqueça, deixa o seu like aqui embaixo, o seu joinha faz toda a diferença. E se você curte a maioria dos vídeos do canal, também não esquece de se inscrever nesse canal. Inscreve, ativa o sininho e fique ligado porque muito em breve nós teremos mais uma Hora do Piloto!